Meus irmãos, tomam os vossos assentos, eu estou feliz demais por saber a quantidade de irmãos que veio hoje para poder aprender um pouco da palavra de Deus. Isso nos muito alegra e nos dá a certeza que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Amém? O Senhor vai falar conosco aqui essa noite, em nome de Jesus. É um estudo e o Senhor fala através dos estudos. Amém? Graças a Deus. O objetivo geral da nossa lição diz que demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Nós vamos fazer uma aula bem interagível essa noite, aproveitando, né, que os irmãos estão todos aqui. Então, assim, eu quero bastante a participação dos irmãos. Quando eu parar com alguma pergunta ou algo assim, os irmãos dão continuidade. Então, nosso objetivo geral é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que diferente dos demais. Por que Jó foi um homem rico e o autor nos considera que ele foi diferente dos demais? Porque tinha um caráter íntegro. Então perceba que Jó foi um homem rico, mas que foi diferente dos demais, porque há a possibilidade de haver homens ricos e que não tenham o caráter íntegro. Então nós vamos estar estudando aqui a respeito da integridade, né, do caráter e da integridade também, nós vamos aprender aqui essa noite em relação a isso aí. Então, há a possibilidade de haver um homem que é rico. Os irmãos recordam que os próprios discípulos, né, quando Jesus disse que nenhum rico poderia herdar o reino dos céus, eles disseram que isso poderia ser, então que isso era algo muito impossível, mas o próprio Senhor Jesus responde dizendo que pode ser impossível para o homem, mas que é possível para Deus. Em nenhum momento o Senhor ali está repreendendo a riqueza na vida do homem. O Senhor só estava explicando que o problema da riqueza na vida do homem, ela pode ocupar, ou seja, muitas das vezes a riqueza pode tentar ocupar o lugar de adoração a Deus. Agora, é fato nós entendemos que pode haver pessoas prósperas e a prosperidade não está relacionada à riqueza, nós vamos estar aprendendo aqui essa noite. Pode haver pessoas ricas e que também adoram a Deus. Jó era um desses homens. Então, em nenhum momento a Bíblia está repreendendo a riqueza, mesmo porque nós sabemos que toda riqueza e toda prosperidade são dádivas de Deus. Se o Senhor resolver te abençoar e determinar que você vai ser rico, quem é o homem para poder impedir? Porta que Deus abre, o homem não tem capacidade de fechar. Então, a riqueza não está totalmente inserida nesse contexto para dizer que nós não devemos ser ricos para poder ser crentes ou para poder ser salvos. Um outro fator interessante que nós achamos, principalmente no nosso meio evangélico, é em questão à humildade. A humildade não está relacionada à pobreza. Eu queria ter muito dinheiro e mesmo assim ser abençoado por Deus e estar na presença do Senhor. Quantos aqui estão comigo? Amém? Então, a humildade não está relacionada à pobreza. Há pessoas que são pobres e são arrogantes, não são humildes. Isso é fato. Né? Nós podemos destacar isso, nós vemos isso aí no mundo atual e pelo qual nós vivemos. Então nós temos esse objetivo geral da nossa lição, mas temos os objetivos específicos, ou seja, cada tópico da nossa lição. O primeiro objetivo é mencionar que... Mais uma vez, mencionar que... Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Irmãos, se nós fizermos um apanhado da época em que Jó viveu, né, ou seja, segundo os relatos de muitos eruditos, foi na época dos patriarcas, os irmãos há de perceber que, há de convir comigo, que naquele tempo era um mundo regido pelo mundo pagão. Lembra de Abraão? Sai da sua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Por quê? Porque eles eram regidos pelo um deus pagão, por deuses pagãos. Então, a época que Jó vivia não era uma época fácil, para nós poder destacarmos e dizer, não, era uma época diferente da nossa. Não, não era. Porque Jó não é só um personagem, Jó não é só uma pessoa fictícia, Jó foi uma pessoa que realmente viveu nesse tempo. Então, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa em meio a uma humanidade, ou seja, em meio a um mundo corruptível. O mundo está vivendo debaixo de uma corrupção, principalmente a corrupção idólatra. Principalmente no meio da idolatria. Jó viveu nesse meio e mesmo assim ele foi uma pessoa íntegra. Aí está o porquê que Deus dá testemunho de Jó. Né? Aí então por que Deus testemunha Jó? Quando Deus vira para Satanás, de onde vem Satanás? De rodear a terra. Viste meu servo Jó? Ele não falou de nenhum outro servo. Ele falou, viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
nós estamos aprendendo aqui essa noite, um grande efeito de se desviar do mal e não deixar que o mal possa chegar até a nossa tenda. A Bíblia nos ensina isso. Nós devemos desviar do mal, devemos nos apartar do mal, devemos fugir dele. E há pessoas que querem entrar no ringue com o mal, querem lutar com o mal, querem lutar com o pecado, né? Então Jó viveu nesse tempo. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre citar a... Vamos lá todos juntos? Citar a... A prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Ou seja, tudo que Jó tinha, e isso é fato, nós vamos aprender aqui essa noite, que aquilo que Jó tinha em suas mãos, Jó em nenhum momento ele considerou a sua riqueza como algo que fosse soberano sobre a sua vida. Ou seja, ele não colocava as suas forças sobre as suas riquezas. A força de Jó estava no Deus que ele servia. Lembra quando a mulher de Jó vira para ele, e diga-se de passagem, foi uma mulher fiel, eu estava comentando com a minha esposa, que lendo a palavra de Deus, não sei por quantas vezes eu já li esse livro de Jó, diga-se de passagem, e eu vejo uma mulher que foi fiel ao marido até o final. Embora chegou um ponto ela dizer para ele, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, porque ela não aguentava mais o sofrimento que Jó estava tendo, o sofrimento que Jó estava apresentando. Agora imagina uma das irmãs aí perder 10 filhos de uma só vez. A que situação, o seu estado emocional, como você vai chegar diante dessa circunstância? E um homem falando, Deus deu, Deus tirou, tudo está nas mãos do Senhor. Então a segurança de Jó estava totalmente relacionado a Deus e não nas coisas que ele tinha. Não era a sua riqueza que era o poder que Jó tinha. Então a prosperidade de Jó foi consequência do favor de Deus. Toda a nossa prosperidade é um favor de Deus para a nossa vida. Nós somos mordomos nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Nós somos mordomos. Deixa eu te dizer uma coisa para você essa noite. Tudo que você tem não é seu. Não é seu. Deus só te deu um tempo para poder administrar. Deus deixou nas tuas mãos para você passar um tempo administrando. Se Ele quiser fechar a torneirinha do céu, como diz alguns por aí, e tirar tudo, você perde tudo e acabou. Não tem mais conversa. E daí? Você vai questionar com quem? Como você vai questionar com Deus? Então, toda prosperidade é dádiva divina. Então, ou seja, a prosperidade de Jó eram consequências do favor de Deus. Terceiro ponto, nós vamos destacar a piedade. Isso é só um preâmbulo, viu? Nós vamos estudar isso mais a fundo aqui na nossa lição. Destacar a piedade pessoal. Vamos lá, todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. A piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Então perceba que Jó, aqui nós vamos destacar que Jó é de fato para nós hoje um modelo. E o seu modelo não está só na sua prosperidade, mas também na sua piedade. É isso que o crente tem que ser. Nós, como crentes, precisamos ser piedosos. Piedosos. E nós vamos aprender muito a respeito dessa piedade. O que quer dizer a palavra piedade? Ou seja, qual o significado de ser piedoso? Sabe? Porque ser piedoso não é você abrir a mão e ficar entregando tudo que você tem. Não é isso. É você estar dentro dos parâmetros e dentro da vontade de Deus. Fazer aquilo conforme Deus quer que você faça. Quem está entendendo, diga amém. Amém, meus irmãos? Então, ser piedoso é isso. Então, Jó era um modelo. Jó foi como um modelo para nós. Então, nós vemos no livro de Jó um modelo que nós devemos seguir. Aqui na nossa verdade prática, ou seja, na nossa verdade prática, desculpa, o comentarista diz o seguinte, quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua... Então perceba que o comentarista está colocando aqui, destacando, eu achei isso muito interessante, porque quem zela, a pessoa que zela, ou seja, o que é zelar? O que é zelar, meus irmãos? Cuidar. A pessoa que zela, ou seja, que cuida por um caráter irrepreensível. O que quer dizer um caráter irrepreensível? Como nós podemos destacar um caráter irrepreensível? O que é isso? O que é ser um caráter? O que é ter um caráter irrepreensível? Um caráter que não precisa ser repreendido. Diga todos comigo, um caráter que não precisa ser repreendido. Porque, então, presta bem atenção, a pessoa, ou seja, quem zela por um caráter irrepreensível, ou seja, quem zela, quem cuida de um caráter que não precisa ser repreendido, ele obtém, ou seja, ele tem um resultado. Aquele que zela por um caráter, às vezes nós zelamos pelo nosso caráter e achamos que nós não somos reconhecidos, principalmente diante da humanidade.
Porque a humanidade o mundo que nós vivemos, ele tem uma facilidade de reconhecer muito mais quem é mau caráter e valorizar muito mais um mau caráter do que valorizar aquele que tem caráter. Sim ou não? Porque é um mundo corruptível. Nós estamos vivendo um mundo corruptível, um mundo corrupto. Então, por isso a facilidade desse mundo valorizar mais as pessoas que têm esse caráter, ou seja, que tem um caráter repreensível. Estão entendendo? Então, a pessoa que zela por esse caráter, ele obtém um testemunho acerca de sua integridade. E perceba que nós vamos estudar aqui essa noite, e vou dizer algo para vocês aqui. Se o seu caráter, que é irrepreensível, a sua vida honesta, sincera, diante de Deus, não tem sido vista pelos homens, não se entristeça. Porque você tem testemunho diante de Deus. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Se o seu caráter não tem sido reconhecido diante dos homens, não se entristeça, porque você está sendo reconhecido diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, nós precisamos ter um caráter irrepreensível, porque tendo esse caráter irrepreensível, nós vamos obter testemunhos. Amém? A nossa introdução, já partindo aqui para a nossa introdução, diz que o autor sagrado, vamos todos ler aqui juntos, vamos lá em uma só voz, vamos lá, 1, 2, 3. Mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Então perceba que aqui, já na introdução, ele não elabora somente uma biografia. Ele não está falando só de uma biografia de Jó, contando só uma história de Jó, mostrando quem era Jó. Não, ele está aqui, ele está traçando um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Nós não podemos destacar, nós não podemos ignorar que Jó era de fato um gigante na fé. Porque eu acho que foi domingo, a gente estava comentando ali fora, o irmão Gustavo estava ali com a gente, e acho que foi até o Gustavo mesmo que comentou que passar pelo que Jó passou e continuar firme não é para qualquer um. Às vezes, por muito pouco, nós entristecemos. Às vezes, por muito pouco, nós ignoramos a Deus. Às vezes, por muito pouco, nós abandonamos a Deus. E Jó perdeu tudo, principalmente os seus 10 filhos. E ele foi um gigante na fé. Nós temos como nosso pai na fé, Abraão. E isso é que a Bíblia nos mostra. Mas imagina a situação de Jó. Qual outro homem que nós poderíamos destacar que passou pelas mesmas consequências, pelas mesmas circunstâncias que passou Jó e se manteve firme diante de Deus? Qual outro homem na Bíblia que nós poderíamos destacar? Somente Jesus, que foi fiel e foi firme. E isso nós dissemos que Jó veio depois de Jesus, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, tudo que ele passou consciente e sabendo do que ele ia passar. Então, Jó, perceba que ele foi um gigante na fé, e mesmo assim ele não esmoreceu, ou seja, mesmo ele estando triste, abatido, a ponto, eu costumo dizer que Jó andou numa linha muito perigosa, a ponto de quase blasfemar contra Deus, mas no instante ele se levanta e diz, mas eu sei que o meu Redentor vive. Porque Jó vivia na expectativa de que o seu Redentor um dia se manifestaria sobre a terra. Alguém me perguntou, certa feita, quem poderia ter pregado para Jó ou falado alguma coisa para Jó. Isso é fato. Jó ouviu falar de Deus da maneira que Deus era apresentado, da forma que Deus era apresentado. Todos, desde Adão, desde o início da humanidade, já fala sobre Deus. A Bíblia diz que as pedras testemunham por Deus. Então, Jó, em meio a uma terra tribulosa, cheio de deuses pagões, Jó se prostra, ou seja, se coloca a adorar a Deus. E nesse instante ele começa você percebe que quando chega nos capítulos mais adiante, Jó vira e diz assim, antes eu te conhecia só por ouvir falar. Jó testemunhou e aumentou a sua fé diante do Senhor só de ouvir falar de Deus. Jó ainda não tinha tido uma experiência com Deus, como foi essa que ele teve. E olha que essa experiência não foi nada provocado por ele, porque diante do Senhor ele era um homem íntegro, um homem reto, que se desviava do mal. E Deus usa, ou seja, Jó como um instrumento para poder envergonhar Satanás.
Agora eu fico imaginando que confiança que Deus tinha em Jó, a ponto de chegar para Satanás e falar, tira tudo que ele tem, e você verá se ele blasfemará contra mim. No capítulo 38, Deus chega a dizer para Jó, onde estava tu? Quando eu disse para o mar, não passa daí. E aí você fica. Quando Deus começa a questionar, ou seja, a fazer interrogações para Jó, e Jó não ter resposta. Então Jó foi um gigante na fé. Um gigante na fé. E vivia consciente que o seu Redentor, ou seja, toda a sua trajetória, Jó estava vivendo em prol da redenção. De que Deus um dia se manifestaria e ele sairia dessa terra. Então perceba que ele foi, de fato, um gigante na fé. Ainda na nossa introdução, está todo mundo conseguindo ver aí de trás? Está dando para ver aqui? Então vamos ler aqui, vamos lá, 1, 2, 3. Jó foi um homem distinto na sua espiritualidade. Ele não foi maior somente no meio dos outros, somente em grandeza e riquezas materiais. Ele também foi um homem distinto na sua espiritualidade. Possuía bens materiais, isso é fato. Nós vemos que para alguns comentaristas, por exemplo, o pastor Claudionor de Andrade, diz que Jó era muito mais que um sheik que nós vemos hoje, pela riqueza de bens que Jó tinha. Possuía uma família sólida. E isso aqui é outro fato muito interessante, que dentro do conceito judaico, a família de Jó representava a plenitude, a realeza, porque ele tinha 10 filhos. Quando a pessoa chegava num total de 10 filhos, dizia que a sua família era uma família sólida, uma família plena. Ele tinha atingido o grau de plenitude. E o diferencial de Jó era que Jó mantinha profunda comunhão com Deus. Em todo instante, você vai perceber que mesmo antes da provação, Jó em nenhum momento Jó deixou de ter comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus era mútua em todo o tempo, mesmo antes da provação. Por isso que Deus testemunha. Eu costumo dizer, há pessoas que dão vários significados para a santidade. Mas, na verdade, a santidade não é o quanto nós temos de Deus, e sim o quanto Deus tem de nós. Porque nós podemos ter muito de Deus, podemos orar muito, jejuar muito, buscar muito de Deus, e Deus não tem nada de nós. Então, a santidade ela está relacionada ao quanto Deus tem de nós, o quanto nós consideramos Deus como soberano sobre as nossas vidas. A cada instante, a cada momento e a cada passo que nós damos, ou seja, a cada pergunta que nós fazemos, a cada opinião que nós temos, a cada direção que nós tomamos, nós colocamos Deus em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. É isso é você demonstrar a Deus, Deus, eu sou totalmente seu, eu dependo totalmente de ti. Vou sair do emprego? Pergunta para Deus. Vou entrar no emprego? Pergunta para Deus. Vou casar? Vou namorar? Pergunta para Deus. E isso é fato, porque às vezes alguns jovens me procuram e perguntam a respeito disso aí, né, Josimar? E eu costumo dizer para eles que Deus não interfere em sentimentos. Deus não interfere em sentimentos. Mas isso é fato. Você colocar a tua vida nas mãos do Senhor e falar, eu quero aquela que o Senhor prover para mim. Eu quero aquilo que o Senhor prover para mim. Às vezes nós tomamos opiniões, por exemplo, de tomar um partido na vida ou de fazer algo na vida, que nós não perguntamos a Deus e as consequências são muito grandes. As consequências são grandes. Depois que nós quebramos, ou seja, que nós arrebentamos a nossa cara, desculpa a minha força de expressão, aí nós começamos a lamentar com Deus. Senhor, mas eu sou teu servo. Senhor, o Senhor não poderia ter me avisado? Senhor, por que o Senhor deixou? E Deus vai te falar da seguinte forma, eu te avisei. Eu tentei te falar, mas você não deu ouvido. Você não quis. Você não quis me ouvir. Isso é fato na nossa vida. Então perceba que Jó mantinha uma profunda comunhão com Deus. E a prova na vida de Jó não foi pelo fato de Jó ser um pecador. Foi porque Deus queria provar para Satanás que Jó era fiel. Há provações na nossa vida, irmãos, e pega essa aí, que Deus está querendo mostrar para Satanás que realmente nós somos dele. Que realmente nós valorizamos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E muitas vezes nós perguntamos, Senhor, por que estou passando por isso? E Deus está falando, segura, aguenta só mais um pouquinho, porque o que eu quero através dessa provação é te colocar num patamar ainda maior. É o que Deus fez com Jó. Deus queria preparar Jó para algo ainda maior.
Quem está entendendo, diga amém. Amém? Nessa lição, destacaremos alguns traços da vida e da espiritualidade de Jó. Estamos ainda na introdução, né? Nosso primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre... Eu vou pegar minha lição aqui, e você fica com a sua aí na mão, porque tem algo que não deu para a gente colocar tudo aqui nos slides e que tem na lição, que é de suma importância nós estarmos lendo também. Então, um homem de caráter irretocável, íntegro e sincero. Vamos todos ler junto aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. Que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Então, perceba que aqui nós temos a definição dos dois lados. Ou seja, o caráter, ele define o que uma pessoa é de verdade. O que define que você é de verdade é o caráter, é o seu caráter. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Muitas das vezes nós podemos mostrar algo no nosso exterior que não condiz com aquilo que nós somos por dentro. E isso revela o nosso mau caráter. O mau caráter define que uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Isso aqui está falando de nobreza. Valores nobres, está falando de nobreza, de pessoas que não têm, que a vida para ele é uma vida relaxada. Eu até anotei algumas coisas aqui, que dentro dessa questão do íntegro, e copiei esse versículo, coloquei destacando aqui, para a gente poder, nos 3 pontos, nós estar lendo esse versículo, e aí você vai sair daqui hoje aprendendo esse versículo. Se você nunca leu ele em casa, vai ler aqui hoje. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Então tinha um homem na terra de Uz, não Ur, Uz, o homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era um homem íntegro. A palavra íntegro no hebraico é tan, no grego é aletinos. Então essa palavra íntegro aqui no hebraico quer dizer inocente sem culpa, e no grego ela é verdadeiro. Então perceba que essa palavra, ou seja, a etimologia dessa palavra, ela designou uma outra palavra. A palavra sincero foi tirada da etimologia da palavra íntegro. Porque, acho que nós já falamos aqui algumas vezes, e eu até usei uma certa pregação aqui, que a palavra sincero, ela vem de 2 palavras, sine e cera, que quer dizer sem cera. Já expliquei para os irmãos que naquele tempo, quando se fazia um vaso, o vaso dava alguma rachadura, o oleiro ia lá, pintava o vaso, colocava para vender, e quando o comprador refletia esse vaso contra o sol, mostrava a rachadura, mostrava aquilo que ele tinha, algum defeito. E isso também, dentro do conceito, dentro do conceito romano, também quando se fazia algum móvel ali, algo desse tipo, eles também faziam e preenchiam aquelas deficiências, aquelas imperfeições da madeira com cera. Só que quando a madeira murchava, quando a madeira secava, a madeira mostrava a imperfeição que ela tinha quando foi fabricado. Então, dentro da sua etimologia, a palavra íntegro, ela quer dizer, aí foi destacado pela cultura romana, que era uma pessoa sem trapaça. Ou seja, aquele que trouxesse algo para poder ser vendido, que quando fosse refletido, ou quando a madeira murchava, ou algo acontecia que pudesse ver um defeito naquilo ali, era uma pessoa trapaciosa. Então a palavra íntegro quer dizer também uma pessoa sem trapaça, não é um trapaceiro, uma pessoa que anda dando prejuízo aos outros, anda tentando tirar dos outros. Então isso quer dizer a palavra íntegro. E Jó era esse homem, Jó era íntegro. Ele se desviava do mal. Eu até coloquei aqui, em que a falta de integridade de caráter, precisamos prezar por uma vida íntegra em todo o tempo. Em tempos difíceis como esses, em que há falta de integridade de caráter, nós precisamos prezar por uma vida íntegra em todo o tempo. Essas qualidades não são naturais do cristão. Isso não é de nós. Isso não vem de mim e nem de você. Isso é fruto do Espírito Santo.
Essas qualidades, elas não são naturais do cristão, mas fruto da entrega e da confiança de que Deus é soberano e misericordioso sobre as nossas vidas. Nós não podemos ser íntegro ou ser honesto porque nós queremos, porque nós viemos de uma natureza pecaminosa. Mas há a possibilidade de ser íntegro e ser honesto? Sim. Por quê? Porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E o interessante, nós vamos entrar nesse conceito, é que muitas vezes nós vemos o ímpio ser uma pessoa muito mais íntegra do que muitos crentes que têm a presença de Deus na vida dele. Por quê? Por que será? Porque ainda não teve o seu caráter moldado pelo Espírito Santo. Não teve o seu caráter transformado. É por isso que muitas vezes, quando nós falamos da palavra de Deus, um evangelho que não transforma não é evangelho. Um evangelho que não nos confronta não é evangelho. Tira da sua mente, ou seja, do seu semblante, a feição de quando uma palavra for muito dura, que seja uma palavra, que seja a palavra de Deus, tira o semblante da sua face de que você não está gostando dela. Agradeça a Deus por Deus ter tido misericórdia da sua vida e estar te confrontando para te mostrar o caminho certo e correto pelo qual você deve seguir. Amém? Amém? Então, isso quer dizer a palavra íntegro. Muitos, ou seja, essas qualidades são naturais do cristão, mas frutos da entrega e da confiança em Deus. Jó não era um exemplo de perfeição e certamente Jó cometeu vários pecados, era um homem pecador. Você percebe que em nenhum momento Jó se julga sem pecado. Ele se julga justo, a ponto de chegar diante de Deus e falar, me pesa em balanças fiéis. Olha a minha vida. Mas ele não disse que ele não tinha pecado. Só que ele apresentava diante do Senhor como um homem justo. Então Jó não era um exemplo de perfeição, certamente cometeu muitos pecados em sua vida. No entanto, na linguagem empregada no livro, percebe-se que Jó confiou inteiramente no Senhor para a redenção. A confiança de Jó estava para a sua redenção. E assim pôde viver de maneira que honrasse Deus em tudo que ele fizesse. Jó, primeiramente, honrava a Deus. E é isso que nós devemos ter. É essa vida que nós devemos ter. Em tudo que nós façamos, nós devemos, primeiramente, honrar a Deus. Coloca Deus em tudo na sua vida. Honra o Senhor em tudo que você faz. Em tudo que você, no seu caminhar, no seu andar, no seu deitar, no seu levantar, na comida que Deus está te proporcionando a todos os dias, no trabalho que você está tendo, honra a Deus. Em tudo que você faz, faça primeiro para poder honrar a Deus. Amém? Ainda que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus e com os homens. Ele tinha, dentro dessas afeições, a diligência, ou seja, tinha os esforços para poder cumprir os deveres, tanto para com Deus e tanto para com os homens. Percebe que Jó, a Bíblia diz que ele oferece sacrifício pelos seus filhos, ele era um sacerdote do lar, da casa. Em nenhum momento ele desanimou dos filhos. Então, perceba que ele honra a Deus, ou seja, ele cumpria todos os seus deveres para com Deus. Era um homem de oração, um homem que apresentava a Deus, era um homem sábio, nós vamos estar vendo aqui nessa lição, se der tempo, né? Vamos estar vendo aqui ainda. Era um homem reto, vamos lá ler aqui de novo, mais uma vez. Já falamos sobre íntegro, agora era um homem reto. A palavra reto é iassá, no hebraico. Alguém justo, direto, direito. E no grego é améptos, que é irrepreensível. Então perceba que aqui Jó era um homem reto, um homem que temente a Deus e desviava-se do mal. Então dentro dessa etimologia da palavra, nós percebemos que Jó era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Ou seja, se comportava de maneira que não precisava de ninguém o repreendê-lo. Certa feita, um funcionário meu chegou perto de mim e falou comigo assim, mas por que você chama a atenção de música aqui e não chama a atenção de fulano? Aí eu falei com ele assim, eu vou te dar para você o seguinte, hoje você vai passar o dia inteiro observando se eu tenho a necessidade de chamar a atenção dele. Se eu tiver, você me mostra os pontos que eu vou chamar a atenção dele naquilo que ele está cometendo, no erro que ele está cometendo. Aí depois chegou perto de mim e falou assim, realmente, não tem jeito.
O homem deu a hora do almoço, ele para almoçar, deu 30 minutos, ele volta por ele trabalhar, ele está conversando, ele está trabalhando, ele não para um instante. Assim era Jó, homem reto. A palavra reto, dentro da sua etimologia, tem o seguinte significado: sem curvatura, alinhado, direito, sem desvios. É interessante que, fazendo uma retrospectiva da vida de Jó, ele não se achou perfeito, mas ele se considerou justo. Eu já falei isso aí para os irmãos. Ele não se achou perfeito, mas ele se considerou um homem justo diante de Deus. Então, é difícil alguém se apresentar com tanta confiança diante de Deus, assim como apresentou Jó. Hoje nós podemos ter confiança diante de Deus, ou seja, diante do trono de Deus, somente por causa da intervenção de Cristo. Nós podemos ter confiança diante do Senhor. Mas naquele tempo Jó se apresentou diante de Deus e buscou de Deus essa confiança, a ponto dele dizer para o Senhor assim: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-se a minha transgressão, ou seja, me aponta uma transgressão minha, para eu estar passando pelo que eu estou passando. Então foi um homem justo, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Havia um homem na terra de Uz, vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Sur e Yare, em hebraico, traduz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. No grego, é Theosebes e Apecho, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e adoração a Deus e que, por isso, mantinha o mal sempre à distância. É interessante nós vemos aqui que ele desviava-se do mal. A Bíblia diz que ele desviava-se do mal. Nós nutrimos no nosso coração uma ideia de que o mal tem que ser arrancado pela raiz, sim ou não? Sim? Só que você vai entender comigo que quando nós arrancamos o mal pela raiz, é porque esse mal já foi enraizado, ele foi plantado. Não existe uma raiz sem uma semente plantada. Então, o que nós podemos destacar aqui? Que o mal não tem que ser arrancado pela raiz, o mal não deve ser nem enraizado. O mal não deve nem entrar na nossa vida, nós devemos a todo instante nos desviar do mal. Nós devemos a todo instante afastar do mal. Se eu tenho uma queda, irmão presbítero Valdeci, por alguma coisa que eu não posso ver ali, que eu pego e coloco no bolso, evita de passar perto daquilo que você vê sozinho. Se eu tenho uma queda pela pornografia, por exemplo, evita de deixar o computador sozinho dentro do quarto. Se eu tenho uma queda de não poder anotar as horas dos meus funcionários, porque toda vez que eu vou anotar as horas, eu tiro 1, 2 horas dele, evita de anotar as horas dele. Deixa que ele mesmo anota as suas horas. Se eu tenho uma queda que eu não posso, pelo sexo oposto, que eu não posso falar por telefone, evita até de pegar o telefone da sua irmã, da irmã sua da igreja, ou de quem que seja. Evita esse tipo de coisa. Sabe por quê? Isso é não deixar o mal ser plantado dentro de você. É se afastar do mal. Irmãos, a palavra é dura, mas é a palavra que corrige, é a palavra que nos leva para o céu. É a palavra que nos leva para o céu. Se isso te tira da presença do Senhor, evita. Evita até passar perto. Evita até de falar. Evita até de conversar. Evita até de dialogar. Evita até de se aproximar. Evita. Era isso que Jó fazia. Ele não deixava o mal se enraizar. Ele se desviava do mal. Ele não dava o tempo de ter que arrancar o mal pela raiz, porque nós corremos o risco de até esse mal se enraizar e nós arrancar e não conseguimos mais arrancar essa raiz. Principalmente os irmãos aqui que mexem com agricultura sabem o que eu estou falando. Principalmente se estiver próximo de uma fonte de água. Essa raiz vai se aprofundando, e nós não damos conta mais. E como nós vamos arrancar esse mal? Você já enraizou. Então é melhor nós nem aproximarmos desse mal, evitarmos esse mal. Assim nós estamos seguindo o conselho de Jó, estamos imitando a Jó. Temente a Deus e desviava-se do... Quem está entendendo, diga amém. Posso prosseguir? Muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinara. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Salomão vai dizer no capítulo 9, se eu não me engano, capítulo 9, assim, me fugiu da mente agora,
que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Né? Então você vai perceber que na síntese do nosso tópico, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, era um homem que tinha temor a Deus. Irmãos, nós não fazemos porque somos bons, não. É porque Deus está dentro de nós e nos impulsiona, ou seja, nos garante a vitória diante dessas circunstâncias. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, não é isso. É porque Deus está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus nos rege. É isso que nós devemos ter consciência, de que o Espírito Santo de Deus nos rege para que nós possamos combater esse mal, ou seja, possamos ter força para que esse mal não venha se instalar dentro de nós. E isso é interessante, que não tem como, você errou, a sua consciência pesa, dê ouvido à sua consciência. É um sinal de que Deus está falando com você, você está errado, o caminho está errado. O que você está tentando fazer está errado. No segundo ponto, vai falar de um homem sábio e próspero, um conselheiro sábio. Vamos ler aqui todos juntos, vamos lá? E era o seu gado 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Então perceba que Jó, aqui o comentarista destaca que ele era maior do que todos os do Oriente. Não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sabedoria. E isso aqui nós estamos falando da região dele, viu? Na região dele, na sua região. Porque a Bíblia relata, Deuteronômio capítulos 4, 6, alguma coisa assim, mas é em Deuteronômio, que esses homens do Oriente eram homens muito sábios. Então, nessa região de Jó, ele era o maior em sabedoria. Não pelas referências aos bens materiais que ele tinha, mas também pela sabedoria, porque muitos vinham se aconselhar com Jó. Estudiosos destacam que Jó era o mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. E ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó. As pessoas recorriam com frequência em busca de conselhos e orientações. Então perceba que esse homem que era regido pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, que tinha Deus como o seu ponto de equilíbrio, ele não era só próspero em bens materiais, ou seja, ele também não só piedoso, mas também era um homem rico em sabedoria. Era um homem que tinha muita sabedoria. Ele sabia aconselhar. Não era um homem que quando alguém vinha contar para ele alguma coisa, ou confessar com ele algo, ou perguntar para ele algo, ele saía contando para todo mundo. Não. Era uma pessoa que sabia dar conselhos. Uma pessoa que sabia transmitir uma palavra de conforto. E essa palavra vinha diretamente de Deus, porque ele fazia, tudo o que ele fazia era com o propósito de enaltecer e engrandecer o nome do Senhor. E por isso que todos viam Deus na vida de Jó. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sim, sobretudo, próspero. Jó tinha uma família para os padrões da época, esposa, 7 filhos e 3 filhas. Jó também era um fazendeiro bem-sucedido, tinha 7.000 ovelhas, tinha 500 juntas de bois, muita gente a seu serviço, 3.000 camelos, 500 jumentas. Era um homem próspero, um homem que tinha muitos bens. Então você percebe que ter muitos bens é algo vindo da parte do Senhor, é algo vindo da parte de Deus. E nós não podemos ignorar ter bens, ter prosperidade na nossa vida. Os nossos filhos são herança do Senhor. Nós devemos cuidar deles até o ponto de nós entregarmos. Senhor, está aqui. Enquanto estava debaixo do meu teto, debaixo do meu lar, enquanto eu tinha soberania sobre a vida dele, né? Ele estava aqui, eu cuidei. Agora, já é uma pessoa na fase adulta, está entregue nas suas mãos. Está entregue nas mãos do Senhor. Então, filho, você não cria filho para você, você cria filho para Deus. E assim era Jó. Jó era próspero, tinha uma família nos padrões, né? Nos padrões da época, dentro dos padrões judaicos, como eu já falei aqui para os irmãos. Uma prosperidade baseada no ser, e isso aqui é muito importante.
A sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios, sobretudo Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Porque o ter é momentâneo, é passageiro. Você pode ter hoje e amanhã você não ter mais. Amém? Então, a sua prosperidade, ou seja, ela não estava baseada no ter, e sim no ser. Jó era um homem de caráter íntegro. E não é porque ele tinha. E era isso que Satanás queria envergonhar ele diante de Deus. Mas também, o Senhor tem o abençoado de forma deobalde, né? Ou seja, tudo que o Senhor, tanto de coisa que o Senhor tem dado para ele, como que esse homem não vai te adorar? E aí você percebe que na primeira vez, Deus fala para Satanás, vai, tira tudo que ele tem e verá se ele blasfemará contra mim. Ele foi e tirou. Depois falou assim, mas também ele ainda tem saúde, ele tem força, ele pode trabalhar, ele pode conquistar tudo de novo. Aí Deus fala para ele, só não toca na vida dele, o resto você pode tocar em tudo. Deus só garantiu a vida de Jó. Jó chegou a ponto de, segundo a Bíblia Sagrada, chegou a ponto de deitar na cinza e coçar suas feridas com caco de telha. Olha que nível chegou esse homem. Alguns historiadores dizem que ele fedia a metros e metros de distância. Olha que nível chegou esse homem. E mesmo assim ele não blasfemou e não ignorou Deus. Ele colocou toda a sua esperança no Senhor. E isso, irmãos, é maravilhoso. Ler o livro de Jó é muito bom. Apesar de todas essas riquezas, Jó não deixava dominar por elas, pois o seu maior bem era Deus. Não passava ele de um simples mordomo de tudo quanto ele possuía. O que muitas das vezes impede o homem, eu notei isso aqui, impede o homem de entrar no reino de Deus, não é o fato de possuir riquezas, mas o fato das riquezas o possuírem. É isso que impede o homem de entrar no reino de Deus. Não é o fato dele possuir riqueza, mas é o fato da riqueza o possuir. Tem pessoas que são dominadas pelo dinheiro. Tem pessoas que são escravos do dinheiro. Isso é fato. Tem pessoas que não vivem, que só pensam em adquirir, e não vive nada. Eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo que lavava até a sua roupa dentro do banheiro, dentro do tub, lá quando ia tomar banho, para não gastar dinheiro. Limpava um restaurante à noite e trazia umas asas, que depois que eu fui com ele lá limpar o restaurante, que eu descobri que ele pegava as asas do resto dos pratos do pessoal que largava e trazia para casa, nunca mais eu comia aquelas asas. O que adiantou tudo isso? Foi para o Brasil, perdeu tudo. E trazia, irmão, todo dia a asa, e nós punha aquilo na marmita e levávamos e depois fomos descobrir que as asas eram resto dos outros. E aí eu fui questionar com ele, falei, rapaz, esse homem está mais sadio do que nós, come isso e cala a boca. Eu falei, não como, não. Então, irmãos, tem pessoa que virou escravo do dinheiro, tem pessoa que não tem coragem de pegar a sua família e levar num restaurante bom para poder almoçar, pegar a família um final de semana e levar para tomar um café de manhã, porque é escravo do dinheiro. Porque o dinheiro passou a o possuir. Só pensa em juntar. Trabalhou uma pessoa comigo que quando chegava, pagava na sexta-feira, quando chegava na segunda-feira, estava pedindo vale para passar a semana. Porque todo o dinheiro que ele fazia era para o Brasil. Porque tinha que juntar lá, tinha que comprar isso, tinha que comprar aquilo, tinha que adquirir isso, adquirir aquilo. E não vivia. Vivia como um mendigo. E Jó não era assim. A riqueza não possuía Jó. Nas riquezas terrenas, via apenas pobreza. Muito certamente, e isso aqui foi palavras de Agostinho, as riquezas terrenas não acham-se repletas de pobreza. Mais tarde viria o patriarca confessar que em algum momento da sua vida confiara nas riquezas. Ele nunca confiou nas suas riquezas. Jó nunca confiou naquilo que ele tinha. Nunca. Toda a vida, sua confiança foi plenamente em Deus, unicamente em Deus. Se eu tenho, porque Deus proveu. Se eu não tenho, é a vontade de Deus. E tem pessoas que andam fazendo trapaças para poder se tornar pessoas ricas. E isso não é favorável diante dos olhos do Senhor. Deus não aprova isso. Isso é inaceitável diante de Deus. Aleluias. Vamos prosseguir, irmãos? Deixa eu falar até meia-noite. Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Isso é a síntese do nosso tópico. Partindo para o último tópico agora, o tópico número 3. Um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. A dedicação era esplêndida na vida de Jó pela família. Os filhos, cada dia, e isso era um costume da época, quando você vai fazendo teologia judaica, nós aprendemos que
aquilo era um costume dos jovens. Hoje os jovens reúnem a turma e saem para a balada. Naquele tempo eles se reuniam nas casas. Então perceba que a família de Jó, eles se reuniam nas casas, tanto os filhos com as irmãs, os 7 filhos com as irmãs, como está no versículo de número 4, e seus filhos faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Isso aqui era inadmissível, inaceitável naquele tempo, trazer mulher para junto do convívio para poder festejar. E ele trazia, aqui demonstra o amor e a dedicação que Jó tinha, o ensinamento e a união da família de Jó. Os irmãos faziam as festas nas casas, cada um no seu dia, e traziam as irmãs para poder comer e beber com ele. E de forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Isso aqui não quer dizer, como muitos pregam, que a família de Jó estava em pecado, que os filhos de Jó estavam em pecado. Não é isso. Isso era a comemoração da época. Não é isso. Às vezes eu vejo alguns comentários a respeito do livro de Jó e pessoas colocando certas coisas. Eu falei, nunca lê o livro para poder saber o que realmente era. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, se porventura, Jó em nenhum momento está afirmando que os seus filhos estavam em pecado, se porventura eles tivessem pecado contra o Senhor. Porque poderiam se alegrar e dizer algo que não agradava a Deus. E isso aqui também não está relacionado à salvação. Isso não tem nada a ver com salvação. Salvação individual. Mas você pode sim pagar um preço e orar pelo seu filho. Jejuar, buscar pela vida dele. Era isso que Jó fazia. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Nós temos pagado um preço, irmãos. Nós temos pagado um preço lá em casa, tanto eu como da minha esposa, por causa da nossa família, por causa do nosso filho. Temos pagado um preço. Mas eu tenho certeza que o que foi plantado no coração dele não vai ficar do jeito que está. Ele vai voltar para casa, o Senhor vai ter uma vida digna, íntegra diante do Senhor. Não que ele esteja fazendo algo de absurdo, algo de errado, mas eu quero ele na presença de Deus. E assim você tem que ser também pelo seu filho. Então perceba a dedicação desse homem à sua família. A piedade de Jó, a dedicação dele em prol da sua família. Em nenhum momento ele desistiu da sua família, nem mesmo da sua esposa. Alguém que fala da esposa de Jó, que ela mandou amaldiçoar o Deus, vai ler a Bíblia no original que você vai entender que não era isso. Era uma situação mental. Era algo que a mulher estava vivendo na hora, na época. Um homem de moral e piedade. Aqui o versículo 5, nós vamos pular porque nós podemos ganharmos um pouco mais de tempo. Você lê o livro em casa. Um homem de moral e piedade, o texto lido deixa claro que Jó tinha uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. A espiritualidade de Jó era algo vívido na sua vida, era algo que florescia no ar. Jó tinha um caráter irretocável e uma vida piedosa. Perceba que ele além de tudo isso que ele fazia, além da sua dedicação à sua família, ele também se dedicava às pessoas próximas. A Bíblia diz que ele tratava muito bem os seus servos, ele tratava muito bem os pobres. A Bíblia diz que onde Jó passava, e você vai ler o livro de Jó que você vai entender isso aí, que alguns colocavam até leite de cabra para Jó banhar os seus pés. E não é como uma forma de idolatria, era poder retribuir aquilo que Jó fazia. Era um homem próspero e o que ele tinha não era dele. Ele repartia com os outros. Então a Bíblia diz que, aqui o comentarista coloca que Jó tinha um caráter irretocável e uma vida piedosa. Se chegasse alguém necessitado diante de Jó, ele tirava o que ele tinha e dava. Essa é a realidade. Eu destaquei alguma coisa aqui. O autor sagrado nos diz que Jó era próximo e piedoso e que a tragédia atingiria um homem inocente. De nós espera-se que perguntemos por quê? Por que essa tragédia atingiu esse homem inocente? Um homem com todas essas qualidades. Jó era um homem muito rico, portanto era rico tanto espiritual quanto material. A prosperidade sempre arrasta uma própria ameaça. Os ricos acabam por voltar-se à idolatria de muitas espécies literais e espirituais, mas não era esse o caso de Jó. Ele provou que é melhor um crente ser rico do que pobre, e um homem espiritual não tem dificuldade de manusear o dinheiro, que afinal pode ser uma fonte de serviço espiritual, porque o que Jó tinha era também dos outros.
Ele não tinha problema nenhum em manusear a sua riqueza. Sabe por que muitas vezes Deus não nos dá? Porque tudo que Deus nos dá, que é para nós repartirmos e abençoar o nosso próximo, nós retemos com nós. É por isso que muitas vezes nós passamos por certas dificuldades e Deus está nos trazendo no limite. Trabalhamos e Deus fala, não te dou mais. Porque o que você tinha que abençoar o seu próximo, você retém. Quando eu aumento o seu salário um pouquinho mais, você retém. Você esquece da minha igreja, você esquece da minha obra, você esquece das missões, você esquece do próximo que está precisando. Essa é a grande realidade. Eu consigo ver na face de vocês a expressão de cada um. Amém, meus irmãos? Um homem de vida consagrada sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias, seus banquetes enviava Jó e o santificava. A palavra consagrada em hebraico é kedash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Então, um homem que todo momento ele procurava ter uma vida de santificação. A Bíblia fala que Jó era basicamente um sacerdote da família, mesmo que naquele tempo não existia a lei sacerdotal. E ele se postou, ou seja, ele se colocou como sacerdote da família. E isso serve para nós como homens. Nós devemos ser um sacerdote da nossa família. O primeiro que deve procurar a Bíblia e começar a ler ela em casa somos nós. E a sua família vai te acompanhar. Eu vou falar lá de casa, né? Está minha esposa ali, então eu posso falar lá de casa. Tem dia que nós estamos lá conversando numa boa, eu só olho para as horas e vejo que as horas estão passando. Eu passo a mão na cobertinha e dobro meu joelho. Se eu deixar, nós vamos dormir tranquilo, numa boa, tanto eu quanto ela, sem orar, sem nada. Embora que muitas vezes de madrugada ela levanta, eu estou dormindo ainda, ela está orando e eu estou lá dormindo, roncando. Né? Mas eu sou o sacerdote da casa. Eu tenho que tomar o primeiro partido. Pego, vou, dobro meu joelho, vou orar. Daí a pouco, quando eu olho, está passando alguém perto de mim, está indo para o canto também orar. Isso é bom, irmãos. Isso cabe a nós, tomar a posição de sacerdote do lar. Se você não fez isso ainda, está esperando que a sua esposa faça, você está errado. Embora nós estamos aqui qualificando ninguém para fazer isso, mas é necessário que nós possamos tomar essa atitude, ser o sacerdote do nosso lar. Aleluias. Glórias a Deus. Já terminando, né? Um homem de vida consagrada, portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Temos que ter diante de Deus, principalmente diante de Deus. Para os homens nada importa. Principalmente diante de Deus, uma vida consagrada. E a vida consagrada, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A vida consagrada não é só uma vida de oração, não é só uma vida de leitura da palavra, não é só tirar um dia na semana para poder jejuar. Isso não é consagração. Isso não é consagração. Uma vida consagrada é uma vida totalmente dedicada a Deus. Uma vida entregue a Deus. É você, em todos os passos da sua vida, você saber que Deus está ali. Você quer honrar a Deus em todo instante. Aí vem a oração, aí vem o jejum, aí vem a leitura da palavra, aí vem as outras coisas que complementam essa consagração. Amém? Jó tinha uma vida dedicada à família e devota a Deus por meio de uma vida consagrada. Já falamos sobre isso, então vamos partir para a nossa conclusão. Amém, meus irmãos? Tem alguém que tem alguma pergunta, alguma questão, algo que os irmãos não entenderam, que ficou assim meio obscuro, que os irmãos queriam relatar? Por favor, se manifestem. Estão entendendo? Entenderam tudo? Posso perguntar? Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. O primeiro, o caráter. Segundo, a prosperidade. Terceiro, a piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Qual matriz? Vamos ver aqui, vamos lá, 1, 2, 3? Caráter, prosperidade e piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum? É possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma? Aí vai ficar para você poder pensar. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum? É possível. É possível que a pessoa se enriqueça através dos seus esforços. É possível que a pessoa se enriqueça através do outro e ele não tenha caráter algum.
E é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Também é possível. Isso é o mundo que nós vivemos. Eu trabalho para algumas pessoas, por exemplo, que às vezes você vai falar com ele sobre Deus, ele bate a mão no bolso e fala assim, meu Deus está aqui, ó. Vai ficar perdendo seu tempo aí com Deus? Meu Deus é o dinheiro. Mas a Bíblia diz que todos se prostrarão diante do Senhor. Aleluia. Nós somos envergonhados hoje, mas um dia seremos exaltados. Aleluia, Jesus. Conhecer a Deus na sua intimidade, a pessoa terá caráter irretocável, prosperidade e piedade. Isso aqui é conhecer a Deus na intimidade. Sem conhecer a Deus na intimidade, a pessoa terá apenas fragmentos éticos morais, apenas posse e apenas religiosidade. Nós precisamos conhecer a Deus na intimidade. E Deus nos chama para isso. Mesmo que para isso, Deus não nos precisa provar, ou seja, nós não precisamos passar por certas provações, como Jó passou, para Deus nos mostrar que nós estamos o adorando, ou seja, o conhecendo dentro da sua intimidade. Mas precisamos ser íntimos de Deus. Precisamos ser íntimos de Deus. Eu costumo dizer que nós precisamos descobrir de novo o caminho do quarto, de fechar a porta, dobrar os nossos joelhos, arrancar a nossa máscara, porque nós temos uma mania de chegar diante de Deus, achamos que o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de argumentar, de arguir, de falar palavras difíceis, convence a Deus, e Deus não quer isso. Deus quer um momento que você chega, que mesmo sem palavras, você só chora, mas o seu coração está rasgado diante dele. Isso fala de intimidade com ele. E isso é necessário, irmão, na vida de cada cristão. É necessário você chegar e só sussurrar, falar, Senhor, eu não tenho palavras. É necessário, certa hora, você chegar e se rasgar diante do Senhor e dizer, Senhor, perdoa por esse verme que eu sou, por essa pessoa imprestável que eu sou. Mas se rasgar diante do Senhor. E isso fala de intimidade com Deus. Então é necessário que nós tenhamos essa intimidade. Porque tendo essa intimidade, nós vamos ter um caráter, nós vamos ter prosperidade, isso aqui não fala de ter dinheiro, e nós vamos ser uma pessoa piedosa. Lembra da viúva? Que tudo que ela tinha, ela deu? É isso que nós teremos. Amém, meus irmãos? Então Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essa era a vida desse patriarca Jó. Amém? Os irmãos vão adorar o Senhor? Antes de nós adorarmos, irmão Ziel, só um minutinho aí, vamos colocar de pé. Eu queria convidar todos nós fazermos uma oração e logo em seguida nós estaremos adorando ao Senhor. Eu não sei, irmãos, mas essa palavra, esse estudo falou muito comigo enquanto eu preparava isso ali em casa, durante toda essa semana, e espero também que tenha falado com você. Então, vamos estar orando nesse instante e eu não queria que você, mesmo com voz baixa, ou seja, ou em voz alta, da maneira que você quiser, você orasse ao Senhor nesse momento. Orasse ao Senhor, apresentasse diante dEle e pedisse a Deus para poder te mostrar como haver mais intimidade com Ele. Porque é necessário que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse privilégio de poder estudar a Tua palavra essa noite. Nós queremos, ó Deus, nesse instante, ó Pai, te dizer que o quanto nós somos dependentes de Ti, Senhor. E o quanto nós precisamos de Ti, ó Deus. E que precisamos, ó Pai, ter mais intimidade contigo, Senhor Jesus. Precisamos buscar a Tua presença, estar cada dia diante de Ti. Não, Senhor, porque queremos algo nessa terra, Pai. Porque precisamos nos fortalecer para poder encontrar contigo nos ares. Ser conosco, Senhor, de sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar adorando o Senhor. Que você possa trazer a sua oferta e colocá-la aqui. Logo em seguida estaremos dando o término da nossa aula. Os irmãos podem tomar os assentos? Pode adorar. Porque vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força tu és contra as ondas do
solta o cabedal, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. Então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Aleluias. E na próxima semana estaremos falando Jó e a realidade de Satanás. Não perca. Deixo aqui mais uma vez uma tarefa, como o nosso pastor colocou na semana passada, a todos os irmãos, para estar lendo o livro de Jó. São 42 capítulos só. Se você pegar para ler ele direto, com 3 horas e meia, você consegue ler todos os capítulos, mas que você possa ler, meditar. Não deixe de ler o livro de Jó. É um livro que com certeza fala muito para nós, principalmente nos tempos atuais pelos quais estamos vivendo. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, por esse momento, Senhor. E nesse instante, Senhor, nós nos despedimos, ó Pai, da Tua igreja, mas não da Tua presença. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares. Que o Senhor possa, Senhor, conduzi-nos, ó Pai, de forma especial. Iluminar, Senhor, os nossos caminhos, guiar os nossos passos, para que tudo, ó Deus, que nós façamos da agora em diante, Senhor, crendo na vitória, nós possamos estar regozijando diante da Tua presença e exaltando o Teu nome, Pai. Deus, fala conosco mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia e cada instante, ouvir a Tua voz, Pai. A cada instante, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que possamos, ó Deus, a cada dia do nosso ser, Pai, a cada dia que estamos vivendo nessa terra, possamos meditar, Senhor, viver meditando na Tua palavra, Senhor. É o que nós lhe pedimos e nesse instante nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Faça com as tuas mãos em posição de receber, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, e seja sobre a vida de cada um. E nós dizemos, amém. Graças a Deus. Está terminado, irmãos.